Shalom, shalom e bem-vindos à comunidade Yahushua. Hoje daremos sequência aos nossos vídeos em busca do nome de Deus. Resolvemos trazer para vocês essa pauta porque a gente sabe que é uma procura muito grande nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, e nós estamos trazendo para vocês a nossa visão sobre qual é o nome do Eterno. Será que ele tem nome? Será que foi dado, aos judeus uma ordem de não pronunciar mais esse nome? Ou, como dizem muitos, o nome não tem importância alguma? Será que isso é verdade? Nós traremos para vocês diversos estudiosos tratando deste tema, porque a gente não é uma fonte única, nós temos aqui mais de 180 materiais diferentes, de autores diferentes, provando a mesma pronúncia, correto? A gente sabe o que aconteceu, o porquê que a pronúncia ela praticamente se perdeu, e a gente vai tentar explanar com vocês através dos nossos estudos, através de algumas coisas que iremos lhes apresentar, para que vocês possam também tirar as suas próprias conclusões sobre a questão da nomenclatura, ou seja, o nome do Eterno. Nós vamos trazer aqui para vocês agora, um artigo de um estudioso muito interessante, que é Tzadok Ben Derek. Hoje ele tem um canal no YouTube, você pode inclusive pesquisá-lo. E uma coisa chamativa é que ele publica a verdade sobre o nome, mas ele não fala este nome durante as suas pregações. Isso é um problema dele, é claro, mas a gente está trazendo para vocês aqui o que realmente é. Então aqui está, ele descreve no título como um decreto maligno, está escrito aqui. Olha só o que esse estudioso, ele é um judeu que está no Brasil, ministra diversas aulas sobre judaísmo, no seu canal. Inclusive a gente já assistiu vários vídeos para ver qual é a linha que ele trabalha, E uma coisa que a gente percebeu é que muitas pessoas, a gente ainda não sabe o porquê isso acontece, mas muitas pessoas confundem, na hora tanto da explanação, e enganam aqueles que estão buscando a verdade. Muitos daqueles que estão buscando a verdade se deparou com diversos canais que pregavam isso e hoje pregam totalmente ao contrário, o que faz essas pessoas muitas vezes perderem a sua fé. Então assista até o final e compreenda, o que esses estudiosos estão querendo nos trazer. Vamos ver o que diz então Tzadok Ben Derek, O livro que ele escreveu chama Judaísmo Nazareno, a religião de Yeshua e de seus Talmidim, por Tzadok Ben Derek. Está no capítulo 7, tópico 2, tá bom? A página é 381 do PDF. Para você que tem o livro dele em PDF, que aqui vai nos dizer o seguinte: após a destruição do templo, em 70 depois de Cristo, o judaísmo farisaico baniu o nome de YHWH. Olha que interessante isso aqui. Muitas pessoas precisam entender isso, Porque quando eles vão perguntar para os seus pastores, que muitos deles, infelizmente, não têm esse conhecimento nenhum sobre isso, dizem que a gente fala isso, que isso é loucura, mas está aqui, são diversos estudiosos. Olha o que ele diz. Após a destruição do templo em 70 depois de Cristo, o judaísmo farisaico baniu o nome de YHWH, olha isso, prescrevendo uma halahá no sentido de que o nome sagrado deveria estar escondido. Nós vemos isso em Pesachim 50a, e também ser mantido em segredo, conforme está aqui no Kiddushin 71a. Ora, nós podemos observar aqui que é muito claro. Ele diz que após a destruição do templo em 70 depois de Cristo, o judaísmo, qual é o judaísmo? O judaísmo farisaico, aquele judaísmo que o Messias mais bateu em sua vinda à terra. Então está aqui dizendo que foi prescrita uma halahá,
no sentido de que o nome sagrado não deveria, na verdade, estar escondido. E também no Kiddushin 71a diz que o nome deve ser mantido em segredo. Em segredo. Então nós estamos vendo aqui claramente, né? É algo assim muito estranho porque fizeram isso, né? A gente não consegue entender porque não existe um mandamento mandando ocultar o nome do Eterno, muito pelo contrário. E nós estamos vendo os próprios judeus que estão no Brasil ensinando, assumindo a realidade. Agora, uma coisa muito interessante aqui nesse caso é o porquê, né, que esse judeu messiânico, ele fala sobre a verdade, mas ele ainda continua pregando no nome, né, do Deus que ele diz que não existe o nome. Então é uma coisa muito estranha, né? Vocês vão ver que em certas partes ele cita, inclusive, que o nome do Mashiach é Yahushua. E depois ele prega em nome de Yeshua. Então não dá para entender se é medo de pronunciar o nome, né? Ou o que é que acontece que eles fazem, né, esse tipo de coisa. Vamos voltar lá para vocês verem, tá? Ele tem esse livro escrito que você pode adquirir para você ver a veracidade do que nós estamos lhe dizendo. Porque a fonte está aqui, ó, Judaísmo Nazareno. Vou grifar aqui para vocês verem. Tá? Agora vamos falar sobre as trocas das vogais. Sabendo nós que em hebraico não era escrito as vogais, era apenas lido, ou seja, eles escreviam as palavras com consoantes, mas não é que não existiam vogais. As vogais elas não eram escritas, elas eram apenas faladas em hebraico. Tá? Então, esse negócio de dizer que as vogais em hebraico não existiam é mentira. Não era escrita, mas eles pronunciavam as vogais. Tá? Porque eles sabiam como era feita a pronúncia através das consoantes ali descritas. Certo? Então, deixa eu voltar aqui na outra parte. A troca das vogais, elas aconteceram, tá? Na verdade, depois do ano 70 depois de Cristo, com essa proibição, né, de citar o nome, de manter o nome em segredo, foi colocado ali várias coisinhas para ludibriar aqueles que queriam realmente saber o nome verdadeiro do Eterno. E o que já desconstrói aqueles judeus que diz que o nome não existe, que o nome, isso aí não dá nem para saber se uma criatura dessa realmente é um judeu, né? Porque não é possível. Então estamos aqui na outra tela para mostrar para vocês que aqui diz as trocas das vogais. Quando, porém, olha isso. Quando, porém, foram acrescentadas as consoantes hebraicas, tá? No 8º e 9º século depois de Cristo. Olha isso, aqui é muito interessante que nós temos que entender, amados, que as vogais só foram acrescentadas para dar esse nome, né? Adonai, Jeová. Isso aí começou a vir tardiamente. Por que eu digo isso? Olha isso. No 8º e no 9º século depois de Cristo, muito tempo depois de Cristo, tá? As letras vogais de Adonai foram dadas a YHWH, em vez de suas próprias, tá? Ou seja, em vez de colocar as próprias vogais do nome do Eterno, eles trocaram pelas vogais de Adonai. Olha o que aconteceu. Por esta razão, olha aqui, ó. Por esta razão, se o primeiro A fosse levemente disfarçado, seria possível ler-se, olha isso, Yehová. E foi isso que realmente aconteceu. Aonde está isso? Dicionário Bíblico Universal, 3ª edição. Olha que coisa interessante, né? Vocês veem que não é fontes isoladas. Olha o que aconteceu aqui. Nós vemos que o nome Jeová é um nome híbrido. Ele não é um nome bíblico. Quem disse isso a vocês, infelizmente, está equivocadamente errado. O nome Yehová é um nome híbrido, não é um nome bíblico. Nunca o Eterno foi chamado por Yehová, por Jeová, em lugar nenhum da Escritura na Antiguidade. Isso é tardio, isso vem muitos anos depois de Cristo. Cristo nunca chamou o pai de Jeová. Yahushua nunca chamou o pai de Jeová, até porque não existia essa palavra naquela época.
Ainda não havia acontecido isso, até porque nós sabemos que essa proibição, né, ela já vinha acontecendo há tempos em Israel, mas depois do ano 70 depois de Cristo, na destruição do templo, a proibição foi total. Até então eles sabiam o nome. Inclusive, o Filho do Eterno traz o nome do Pai. Então é muito interessante. Inclusive, muitos judeus lá hoje usam, né, a terminologia do nome do Pai, tanto no prefixo como no... Não, a maioria no sufixo, desculpa. No prefixo eu ainda não vi. Mas no sufixo nós temos, inclusive, o Benjamin Netanyahu. Ou Benjamin, né? Porque não existe J lá no hebraico. Então, voltando lá para a tela, para a gente finalizar o estudo, nós estamos mostrando para vocês aqui que por esta razão, qual razão? De pegar as vogais de Adonai e ser transportadas para o tetagrama, formando Yehová, que é um nome híbrido, que na verdade foi uma junção desses dois nomes, tá? Vamos dar uma lida nessa citação profética que está em Irmiarro, Jeremias 8:8. Diz: como é que vocês têm a coragem de dizer nós somos sábios, nós temos a lei do Senhor? Mas vejam, os mestres da lei desonestos têm falsificado a lei quando a copiam. Isso está na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Olha que interessante isso. Como é que vocês têm coragem? Olha o que está dizendo aqui, ó. Como é que vocês têm coragem de dizer? Olha isso. Nós somos sábios, nós temos a lei do Senhor. Aí diz aqui, mas vejam, os mestres da lei desonestos têm falsificado a lei quando a copiam. Que interessante, né? Nós vemos aqui o próprio Irmiarro, Jeremias, dizendo que os escribas falsificavam a lei quando as copiavam. Que coisa interessante, né? Às vezes, por você não ter esse conhecimento, você acaba sendo ludibriado por esses líderes religiosos que não estudam isso profundamente. Então, queridos, nós estamos vendo muito claramente aqui dizer que, porque os judeus jamais iriam fazer isso com o nome do Eterno. Está aqui. A própria lei, eles estavam adulterando, a escritura é clara, tá? Que eles estavam falsificando, adulterando a lei quando as copiavam. Algumas traduções vão dizer, pelas suas falsas penas, que na época escreviam, né? Dessa forma, que pode ser traduzido como caneta. Então, nós estamos vendo claramente mais um texto, tá? Trazendo para nós que, sim, eles adulteravam a lei também quando as copiavam. Tá? E a gente vai detalhar isso para vocês mais profundamente na próxima shiur. Essa foi a aula de hoje do estudo do Tzadok Ben Derek, tá? Você que não compreendeu, pode voltar um pouco, porque a gente vai estar fazendo uma série de vídeos. Serão praticamente mais de 100 vídeos só sobre o nome do Eterno. E você pode ir acompanhando, tá? Serão pequenos vídeos. E você é o nosso convidado todo especial, tá? Para participar e conhecer esses materiais de grandes estudiosos dizendo sobre a troca do nome, né? Porque quando a gente analisa que o nome foi aqui, ó, nesse estudo do Tzadok Ben Derek, onde ele diz que a destruição do templo em 70 depois de Cristo, o judaísmo farisaico baniu o nome. Então nós já vemos que provavelmente aqui ele não explica se eles baniram o nome da escritura, só o YH, ou baniram a pronúncia do nome, tá? Mas provavelmente aqui seja o nome, porque a pronúncia eles já estavam ocultando. Então é uma coisa muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Porque é um material que muitas poucas pessoas teve o conhecimento, tá? Porque aqui diz que o nome deveria estar escondido, desconstruindo aquela falácia de que eles não sabiam o nome do Eterno. Isso é uma mentira, até porque eles baniram esse nome. Então eles sabiam sim. Ok? Shalom, shalom a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa shiur, desta aula, tá? Esse já é o nosso segundo vídeo. E nós estaremos fazendo uma sequência de mais de 100 vídeos para vocês sobre o nome do Eterno. Shalom, shalom, espero que vocês tenham gostado. Vocês que querem, né,
adquirir o nosso material de estudo, está à venda tanto na Amazon como na Wiclap. Você adquire, né, através do nosso site, clicando lá na aba Escrituras, comprar livros, e você, né, será direcionado tanto para a Amazon, tá, como para a Wiclap, onde você poderá adquirir o seu material de estudo. Shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe.